Nos bastidores da política internacional, há nomes que moldam estratégias e decisões sem necessariamente ocupar o posto de chefe de Estado. Um desses nomes é Marco Rubio, o senador republicano da Flórida, de origem cubano-americana. É uma das vozes mais influentes do Congresso dos Estados Unidos quando o assunto é América Latina, comércio internacional e política externa. E à medida que Washington se prepara para um novo ciclo eleitoral e possíveis redefinições diplomáticas, o Brasil volta a surgir no radar de Rubio como parceiro estratégico e campo de disputa geopolítica. Mas o que o Brasil pode realmente esperar de Marco Rubio nas futuras negociações bilaterais? Ele representa uma ala pragmática e cooperativa do Partido Republicano ou uma vertente mais rígida, focada em conter a influência de potências como a China e a Rússia na América do Sul? Entender a visão de Rubio é compreender o pensamento de uma parte significativa do establishment republicano. Ele é defensor de uma América Latina livre de regimes autoritários. É crítico severo a governos que considera populistas ou anti-americanos e, ao mesmo tempo, reconhece o valor do Brasil como ator-chave para equilibrar as forças no continente. Para ele, o Brasil pode ser a âncora democrática e econômica da região, desde que haja alinhamento em temas estratégicos como tecnologia, segurança e energia. No vídeo de hoje, vamos detalhar quem é Marco Rubio, como ele enxerga o Brasil, quais são os principais eixos de interesse dos Estados Unidos nas futuras negociações e de que forma isso pode impactar o nosso futuro político e econômico. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Aqui a gente explica política internacional de forma clara, sem viés partidário e com um olhar atento às consequências reais que essas decisões trazem para o Brasil. Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos e cresceu imerso em um ambiente político que valorizava a liberdade e a oposição a regimes autoritários. Ele iniciou sua carreira política na Flórida, mas rapidamente ganhou destaque nacional por seu discurso firme e articulado, especialmente sobre temas de segurança, imigração e política externa. No Senado americano, tornou-se membro ativo do Comitê de Relações Exteriores e do Comitê de Inteligência, o que lhe deu acesso direto a informações estratégicas e grande influência em decisões de política internacional. Rubio representa uma geração republicana que busca combinar conservadorismo moral e realismo político. Ele é considerado uma ponte entre os setores mais tradicionais do partido e a nova direita que emergiu após Donald Trump. Sua visão sobre a América Latina sempre foi de que os EUA precisam recuperar influência na região. E nesse contexto, o Brasil ocupa papel central. Ele enxerga o Brasil como a peça mais importante do tabuleiro sul-americano. Rubio tem elogiado o país por seu potencial econômico, sua capacidade de liderança regional e seu papel nas negociações ambientais globais. Mas ele também observa com atenção a aproximação brasileira com a China. Em discursos no Senado, Rubio já alertou que a penetração chinesa na América Latina ameaça os valores democráticos e a segurança econômica dos Estados Unidos. Para o Brasil, isso significa que Rubio tende a apoiar políticas de cooperação, mas sob vigilância estratégica. Ele quer um Brasil parceiro, não independente demais. E isso cria uma dinâmica diplomática delicada. Ao mesmo tempo em que o Brasil pode se beneficiar de acordos e investimentos americanos, terá que lidar com as condições políticas e ideológicas impostas por Washington. Em suma, Rubio importa porque representa a visão estratégica do Partido Republicano sobre a América Latina. Apoio, sim, mas sempre dentro de um contexto de contenção e influência. Se há uma palavra que define o foco de Rubio nas relações internacionais, é estratégia. Ele entende que o poder global hoje não se mede apenas por exércitos ou fronteiras, mas pela dependência tecnológica, energética e comercial. E nesses três campos, o Brasil surge como um parceiro fundamental. No comércio, Rubio é defensor de acordos bilaterais que favoreçam a diversificação das cadeias de suprimentos e reduzam a dependência dos Estados Unidos em relação à China. Ele acredita que países da América Latina, em especial o Brasil, podem ocupar um papel de destaque como fornecedores de commodities agrícolas, minerais críticos e biocombustíveis. Isso se alinha com o discurso americano de relocalizar a produção e fortalecer aliados regionais. Na energia, Rubio aposta em uma transição sustentável, mas pragmática. Ele defende o uso de energias limpas, porém sem sacrificar os interesses econômicos americanos. Nesse sentido, o Brasil pode ser visto como um exemplo e um aliado, graças à sua matriz energética baseada em fontes renováveis e ao potencial do etanol. Rubio já mencionou que vê oportunidades de cooperação energética verde com o Brasil, desde que os acordos garantam segurança jurídica e respeitem os parâmetros comerciais dos EPUNOSIAs. Na tecnologia, Rubio é um dos principais críticos à presença chinesa no 5G global.
Ele pressionou abertamente países latino-americanos a evitarem acordos com a Huawei e deve fazer o mesmo com o Brasil. Seu discurso é de segurança digital e proteção de dados estratégicos. Ele quer que o Brasil se alinhe aos padrões tecnológicos americanos, inclusive em temas como inteligência artificial e cibersegurança. Esses três setores, comércio, energia e tecnologia, são as âncoras das futuras negociações. O Brasil terá que equilibrar os benefícios econômicos com as restrições políticas que podem vir atreladas. Se conseguir manter autonomia, pode sair fortalecido. Se ceder demais, corre o risco de se tornar dependente de um eixo que historicamente dita as regras. Marco Rubio vê a América Latina como o novo campo de disputa global. Em seus discursos, ele alerta que a China invadiu economicamente o continente através de investimentos e empréstimos estratégicos. Para ele, o Brasil é o epicentro dessa disputa. E quem conquistar o Brasil conquista metade do poder de influência na América do Sul. Por isso, Rubio tende a pressionar por uma reaproximação agressiva dos EUA com o Brasil, propondo acordos de infraestrutura, tecnologia militar e segurança digital. A ideia é reconquistar o espaço político e econômico que os EUA perderam nos últimos 20 anos. Ele também defende maior presença diplomática e militar americana na região, não necessariamente através de bases, mas de cooperação técnica e inteligência compartilhada. Rubio acredita que o Brasil deve liderar a defesa da democracia e do livre mercado no continente. Em sua visão, o país é uma ponte entre o norte e o sul, e pode ajudar a isolar regimes considerados hostis como os da Venezuela e Cuba. Essa estratégia lembra a antiga Doutrina Monroe, em versão moderna, uma América Latina sob esfera de influência dos EUA, mas agora disfarçada de cooperação democrática. Contudo, o Brasil vive um dilema. Precisa equilibrar relações com China e EUA, que são seus dois maiores parceiros comerciais. A postura de Rubio tende a ser firme. Ele apoia o diálogo, mas rejeita neutralidade quando o assunto é segurança estratégica. Se o Brasil conseguir navegar nesse tabuleiro geopolítico com habilidade, poderá se beneficiar de ambos os lados. Mas se pender demais para um, arrisca-se a sofrer retaliações do outro. Rubio, nesse sentido, representa uma diplomacia de firmeza e vigilância, e o Brasil precisará jogar com inteligência para não ser apenas uma peça no tabuleiro global. As negociações lideradas ou influenciadas por Rubio podem trazer grandes oportunidades econômicas para o Brasil, mas também exigirão contrapartidas rigorosas. Do lado positivo, há possibilidade de aumento dos investimentos americanos em infraestrutura, biotecnologia e inovação. Empresas do Z.A. já observam o Brasil como alternativa viável diante da tensão comercial com a China. Rubio deve incentivar políticas que facilitem o fluxo de capital para o país, desde que haja garantias de estabilidade jurídica e ambiental. Além disso, Rubio apoia a cooperação em defesa e tecnologia militar, o que pode abrir espaço para projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento. Isso colocaria o Brasil em uma posição mais estratégica dentro da OTAN como parceiro global. Entretanto, o senador também é conhecido por suas exigências. Ele defende acordos que incluam compromissos ambientais e políticos, exigindo transparência em questões de Amazônia e combate à corrupção. Tais condições podem gerar desconforto entre os governos, principalmente se houver divergências ideológicas. Do ponto de vista comercial, as futuras negociações podem reduzir tarifas, ampliar exportações agrícolas e favorecer a entrada de produtos brasileiros no mercado norte-americano. Mas, em troca, o Brasil poderá enfrentar pressões para adotar padrões regulatórios americanos, especialmente no setor tecnológico e de dados. O impacto final dependerá da habilidade do governo brasileiro em negociar com firmeza, protegendo interesses nacionais. Rubio pode ser um parceiro valioso se encontrar um Brasil preparado e assertivo. Caso contrário, a assimetria de poder entre as duas nações pode pesar, e o país corre o risco de se tornar mais dependente do humor político de Washington. As negociações com os EUA sob influência de Rubio não serão simples. Ele representa um pragmatismo vigilante. Cooperação sim, submissão não. O grande desafio será equilibrar interesses econômicos com autonomia diplomática. Se os republicanos vencerem as próximas eleições americanas, Rubio pode assumir papel direto no Departamento de Estado ou em comissões estratégicas. Isso ampliaria seu poder de decisão sobre as relações com o Brasil. Nesse cenário, é provável que ele busque reaproximar-se do governo brasileiro em temas econômicos, mas exigindo alinhamento em segurança e tecnologia. Por outro lado, se o governo brasileiro insistir em uma política de neutralidade entre EUA e China, Rubio pode adotar uma postura mais dura, reduzindo incentivos e priorizando outros países da região. O futuro das relações Brasil-EUA passará inevitavelmente por essa tensão.
O Brasil quer ser um ator global independente. E Rubio quer que ele seja um aliado confiável do Zepomia. A linha entre os dois é tênue. Se houver habilidade diplomática, os dois países podem entrar em uma fase de cooperação madura, baseada em interesses mútuos e não em dependência. Mas se o diálogo se transformar em imposição, os atritos podem crescer. Rubio sabe que o Brasil é essencial para a influência americana na América Latina. E o Brasil sabe que precisa do Zepolhão para fortalecer sua economia e presença global. Essa relação será, portanto, uma dança estratégica de aproximações cautelosas e distanciamentos calculados. O papel de Marco Rubio nas futuras negociações com o Brasil pode se tornar um dos pontos mais decisivos da política externa latino-americana na próxima década. Ele não é apenas mais um senador americano, é um formulador de ideias, um estrategista e um símbolo do pensamento republicano sobre a América Latina. Rubio acredita que o Brasil deve ser um pilar da democracia ocidental no hemisfério sul, e que a relação entre os dois países precisa ser fortalecida com base em valores, comércio e segurança compartilhada. Essa visão pode abrir oportunidades inéditas, desde acordos tecnológicos até cooperação ambiental. Mas exigirá sabedoria do governo brasileiro para negociar de igual para igual. O Brasil está em um momento histórico em que precisa decidir qual papel quer desempenhar no mundo. Ser protagonista ou apenas figurante. A aproximação com Rubio e com o Zecil Inouye pode ser um passo importante rumo à consolidação de uma política externa mais sólida e previsível. Mas, como toda grande parceria, ela virá com exigências. O desafio será manter o equilíbrio entre soberania e pragmatismo, autonomia e cooperação. E você, o que acha? O Brasil deve se aproximar mais dos Estados Unidos sob a influência de Rubio ou manter sua independência geopolítica? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui a gente analisa a política internacional com profundidade, clareza e olhar brasileiro.